Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, tudo
Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, amém, amém. Sejam bem-vindos, amados irmãos, sejam bem-vindas, irmãs. Nós estamos reunidos na graça, na glória, na alegria do Senhor. Saudamos cada irmão e cada irmã que está conosco. Saudamos aqui, em especial, a nossa querida Bernadette, que está dizendo ali, conexão tranquila. Tem alguns relatórios aqui, mas eu espero que seja tudo bem com vocês aí também. A gente fez aqui 3 tentativas, conseguimos, estamos juntos no horário programado. Saudamos a Nilza Lima, saudamos a Rosa e com ela também a Dalto, Andressa, Marielle, João Arthur. Saudamos aqui a Maria Luísa, com ela saudamos o Mamed, a Marcela, saudamos a Nólia Rios, que bom revê-la, que Deus guarde agora a irmã, mais uma vez nos seus livramentos, proteja aí as suas caminhadas públicas, que Deus proteja aí também as suas conexões e seu celular. Deus abençoe Edivaldo, a Lourdes. Aí tem outra Lourdes, tem a Lourdes do Edivaldo, tem outra Lourdes que está aqui com a gente também. Saudamos a Creuza, que está nos dizendo amanhã começa a químio e Deus está fortalecendo. Pablo chorou porque está distante, mas nós estamos orando com a Creuza, com o Pablo, e cremos que Deus está presente. Deus abençoe a Ana Maria, abençoe o Werner, abençoe toda a família Gripe, Deus abençoe a família Coelho, Deus abençoe Edivaldo, Salles, Deus abençoe aqui também a Rosa, mais uma vez, que está nos contando aqui que que hoje consegue participar ao vivo, é bem melhor, que coisa boa. Deus abençoe minha querida irmã, Deus abençoe a Hilda, abençoe o menino Daniel que está ali no colo da Hilda, Deus abençoe aqui também a cada irmão e irmã que está chegando. A Bernadette dizendo para Nólia ali que os cariocas já estão saindo na rua ali com o celular malocando, escondidinho na roupa para não pegar na rua, não ser aí apanhado. Se estiver na rua mexendo no celular, aí passa alguém e assalta, passa alguém e rouba, e que Deus esteja nos guardando, é que a gente sempre pede, mas que a gente também esteja atento. A Lourdes está escrevendo ali, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quiser escrever isso também, fique à vontade, porque a gente cantou aqui este hino, que é bem conhecido, a tradução é de Salomão Ginsburg, a melodia de Winfried Werden, e nós cantamos com a autoria de Judson Van de Venter. Eu quero convidar você para que esteja... ela está dizendo ali que para não chamar a atenção do celular quando sai na rua, deixa o celular mudo, né? Assim que é bom. Aí as chamadas, notificações não estão aí também chamando a atenção de quem não deve. Vilda está com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar esse refrão do cântico que a gente acabou de cantar. Esse hino é longo, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Diz aqui que na nota inológica que a versão original tinha 7 estrofes. Judson Van de Venter fez esse hino para ser cantado com 7 estrofes, uma estrofe para cada dia da semana, numa devocional pessoal, né? A gente convida você então para cantar aqui a primeira estrofe e o refrão, para a gente relembrar. E se der tempo, ainda hoje a gente canta no final também de novo.
Vilda também está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Saudamos a Vilda, saudamos Mateus, saudamos a Mariana. Estamos orando pela Mariana e pelo Mário também. Deus os abençoe. Saudamos com a paz de Jesus Cristo. Shalom Adonai, a paz do Senhor, para Márcia Couto. Vamos cantar juntos. Você conhece esse hino? Tudo a Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A gente cantou aqui as 5 estrofes do cantor cristão, mas sabemos que este hino tinha 7 estrofes na sua versão original, uma estrofe para cada dia da semana, para estarmos entregando a nossa vida ao Senhor todos os dias. Eu pedir a você agora que cante comigo um cântico que nos desafia e nos desafia a entender aquilo que o Senhor fez por nós, e nós vamos ter a oportunidade de, com esse cântico, passar ao momento em que nós estaremos passando a um outro momento, que é o momento em que nós estaremos fazendo a leitura do texto. E quando a gente pensa naquilo que este cântico diz, nós somos convidados, na verdade somos desafiados, não apenas convidados, somos desafiados a entender o projeto de Deus para a nossa vida. E aí a gente tem várias versões desse cântico, porque ele é um cântico muito antigo, e quando eu falo que ele é muito antigo é porque ele tem uma melodia original irlandesa, uma letra que é em irlandês, não confunda, é importante você saber aqui. Nas Ilhas Britânicas as pessoas falam inglês, galês, escocês, irlandês, então não existe apenas uma língua naquela região. A Grã-Bretanha e as Ilhas Britânicas são um conjunto de nações, de línguas e povos, que a gente costuma olhar para Inglaterra, mas precisamos olhar para mais longe. Precisamos entender ali a história daqueles povos que naquelas ilhas próximas, algumas vezes foram adversários, inimigos, algumas vezes estiveram em guerra, outras vezes foram ali reunidos e congregados através de diversas formas políticas e até religiosas. E aqui é importante a gente dizer que neste papel o cristianismo foi fundamental para a evangelização das Ilhas Britânicas, e o trabalho missionário foi um trabalho que fez ali a coligação entre aqueles povos. E quando nós falamos desse trabalho missionário, nós precisamos lembrar de Columbus, que era um missionário das Ilhas Britânicas e que pegou os cânticos que estavam ali em gaélico, em escocês, irlandês, e colocou letras cristãs e
foi responsável pela evangelização dos povos nativos das Ilhas Britânicas. Então, tudo isso é importante para você entender que nós hoje continuamos a tarefa missionária e traduzir para os povos aquilo que nós experimentamos. O hino 363 do Inário para o Culto Cristão traz uma versão dessa letra e dessa música irlandesa, uma melodia tradicional irlandesa. Em irlandês, a letra original é Rap to My Beauty, que Mary Byron traduziu por Seja Minha Visão. E assim esse cântico chegou até nós. O que significa ser a visão? O que significa ser a nossa luz? Significa que a direção de Deus deve estar em nós quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê o mundo, quando a gente tenta entender as coisas que estão à nossa volta. Só podemos entender e ler com a direção de Deus e do Espírito Santo. Se você também crê nisto, diga amém. Eu vou aproveitar para saudar aqui a Lourdes e o Franklin e convidamos você para cantarmos juntos. Não sei se você conhece esse cântico, então se não conhece, vai aprender. Se já conhece, pode cantar conosco. Sê minha vida, ó Deus de poder, eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz. A tua presença meus passos conduz. A tua presença meus passos conduz. Vou repetir para quem está aprendendo. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz. A tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual. Em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano do reino imortal, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro no meu coração. Ser tu minha vida, ser minha visão. Ser tu minha vida, ser minha visão. Ser minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz. A tua presença
passos conduz. A tua presença meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual, em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro no meu coração. Ser tu minha vida, ser minha visão. Ser tu minha vida, ser minha visão. A Bernadette dizendo ali, parece música medieval. Provavelmente, Bernadette, mais antiga do que música medieval. Essa é uma música tradicional irlandesa, ancestral. Em sua versão original, Hop to Mabal. E aí, isto é o irlandês original, que na Irlanda eles falam irlandês, falam inglês também, mas a gente tem aqui uma música mais antiga do que da Idade Média, que foi traduzida por Mary Barney como Se Tu Minha Visão, e depois teve várias versões em vários inários, e está aqui no Inário para o Culto Cristão, e no 363, com a harmonização aqui feita pelo maestro Hop Gordon Silva, que pegou a versão inglesa de 1976. Então, é uma música original irlandesa, utilizada ali por aqueles que foram os missionários das Ilhas Britânicas, que são exatamente Patrício, Columbo, que saíram ali evangelizando vários daqueles povos e convertendo-os através do uso da música, através da cultura de exemplos. A Márcia e a Ana Maria dando ali as boas-vindas à Rebeca, e a Márcia ainda dizendo que chegou, a Rebeca voltou e agora vamos ter as segundas vozes, vamos ter também mais gente cantando. Tem a Rebeca, tem a Luísa, tem a Ariane, tem um povo chegando aí para cantar junto conosco. Ali eu estava contando essa história toda só para você saber, e é importante saber a origem dos nossos hinos e a história deles, para você entender que quando tem um povo que fala assim, todos os nossos hinos e todas as nossas músicas são dos Estados Unidos, ninguém está certo nisto. Pelo contrário, quem disse isto não conhece música cristã, não conhece cenário, não conhece as coisas que nós cantamos e que aprendemos a passar adiante, que são experiências que vieram antes, pela graça de Deus, pelo poder de Deus sobre diversos povos. Por isso a gente canta aqui melodias tradicionais francesas, melodias antigas irlandesas. Nós vamos trazer uma música escocesa também, vamos mostrar para você que tem muita coisa, mas nós precisamos aqui aprender que quando a gente pega músicas de vários lugares do mundo para cantarmos juntos, é para que você lembre que o Evangelho de Jesus Cristo é para todos os povos, que a graça do Senhor é para todas as pessoas e que a salvação é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu convido você para que esteja diante de Deus proclamando isto. Nós aqui estamos juntos. Vamos ler o texto de hoje. Naor e Abraão.
Gênesis 22, versos 20 e 24. Eu já falei antes, mas eu vou falar de novo. E eu vou falar até que você comece a estudar as genealogias que aparecem na Bíblia. Tem gente que pula quando vê essas genealogias. Tem gente que olha aqui e fala assim: ih, vai começar aquele negócio de fulano que gerou fulano, e pula. E aí pula e já vai direto para o capítulo seguinte. Quem faz isto perde coisas maravilhosas na história bíblica. E eu vou pedir para você prestar atenção, então, nessa genealogia que aparece aqui. Porque é uma genealogia de alguém que Abraão tinha deixado para trás. E lá, quando a gente está falando da. Eu vou voltar aqui, lá na descendência de Sem, em Gênesis 11, para você entender. O texto de Gênesis 11, depois da Torre de Babel, fala daquele momento em que os povos se dividem e geram várias línguas e várias etnias. E o texto vai nos dizer aqui, então, que nós temos um cidadão chamado Terá. Gênesis 11, 27. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Então, veja você aqui que Terá, o pai de Abraão, ele gerou Abraão. Abraão é o primogênito. Depois veio Naor e veio Harã. Harã gerou Ló e Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Então aqui você começa a entender por que Ló passou a andar com Abraão. Qual era o costume da época? Era que o filho mais velho, o primogênito, assumisse a genealogia, a linhagem e também assumisse o cuidado sobre os seus sobrinhos. Então vamos imaginar que você tem uma família hoje que tem, vamos dizer, 4 filhos, o mais velho e o mais novo e 2 do meio. O mais novo morreu e deixou um bebê. Esse bebê passa a ser reconhecido como filho do filho mais velho. Esse era o costume ancestral dos povos semitas, e por isto Abraão tomou Ló como parte da sua família, porque Ló era órfão. Mas eu vou convidar você para continuar lendo, porque o texto diz ali que Abraão e Naor casaram-se. E aí a gente fica sabendo que Abraão casou-se com Sara. E Sara era meio-irmã de Abraão, porque ela era filha de Terá, mas com outra mãe. Então aqui a gente fica sabendo que Abraão era o primogênito e ele casou com uma sua meia-irmã, que era estéril e não tinha filhos. Tem aí alguns comentaristas que dizem que a esterilidade, tantas vezes presente na Bíblia hebraica, pode ter relação com esses casamentos consanguíneos, com esses casamentos endogâmicos. Mas a gente não tem confirmação disso. A Bíblia não explica isso e nem a biologia, nem a medicina entram nesses estudos aqui bíblicos. A gente só fica sabendo que Sara é estéril, que Raquel era estéril, que Ana era estéril, mas a esterilidade continua sendo um mistério. Porque nós ainda continuamos tendo gente hoje capaz de ter filhos, mas que não tem, porque os filhos são um presente, uma dádiva, uma herança do Senhor. Então, continua sendo um mistério para a humanidade porque que alguns podem ter filhos com tanta facilidade e outros lutam contra a esterilidade e com tantas dificuldades de gestação. O fato é que a gente tem aqui uma família que tem 2 irmãos, Abraão e Naor. E de Sara só nasceu um filho, Isaac. Já o Naor casou-se com uma mulher que chamava-se Milca.
E essa Milca, e aqui eu peço que você preste atenção, esta Milca, ela era de Isca. O que quer dizer isto? Por que o texto faz essa referência? Isca. Quando a gente olha esse texto aqui e a gente começa a procurar na Bíblia, né, o que significa isto? Milca era de Isca, o pai de Milca era de Isca. O que significa esse Isca, biblicamente falando, né? E quando a gente olha a geografia bíblica para tentar entender isto, eu vou pedir que você preste atenção, porque nós vamos ter a oportunidade aqui, mais uma vez, de perceber como o Deus da aliança inclui pessoas na aliança quando ele quer. Né? Porque nós muitas vezes olhamos para o texto e fazemos uma leitura que não é a leitura correta, tá? A leitura correta da Bíblia é aquela em que a Bíblia lê a própria Bíblia. A leitura incorreta é aquela leitura na qual os homens leem a Bíblia com os seus óculos, com as suas lentes, com as suas incapacidades, com as suas desinteligências. E a gente fica olhando para esse texto aqui pensando assim, por que ele faz essa referência aqui? Por que ele fala que o pai de Milca era de Isca? Que significa isto? Como nós podemos entender essa Milca como esposa de Naor? E que significa esse termo bíblico? Qual é o contexto? Qual é essa explicação possível que faz com que Milca se torne mãe de outros personagens bíblicos? E o que nós podemos entender desta geografia bíblica e desta relação? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem alguns que vão dizer que Iscar e Istar indicavam que Milca, que aí está identificada, não é hebreia. Eu vou dizer de novo, não é hebreia. Certamente ela não é hebreia. Ela certamente é caldeia ou babilônica. E aqui a gente tem uma palavra que aproxima-se desta referência, e embora nós não tenhamos como colocar no mapa hoje esta origem de Iscar ou Istar, nós podemos dizer com certeza que Arã casou-se com uma mulher caldeia e teve Ló. E morreu. Arã e provavelmente também sua mulher, porque Ló era órfão e não há nenhuma referência à mãe de Ló. Mas tem aqui a referência de que Naor casou-se com uma mulher que era de Iscar, filha de alguém que era de Iscar. E neste contexto, a gente volta lá para Gênesis 22 e a gente vai mais uma vez olhar para a genealogia bíblica e para as promessas de Deus e para a misericórdia de Deus e para a graça de Deus. Se a genealogia bíblica fosse uma genealogia de eugenistas, de pessoas que são orgulhosos de seus genes, de pessoas que ficam excluindo outros povos da graça de Deus e da aliança, esta genealogia seria 100% pura, mas ela não é. E eu quero chamar a sua atenção para isto, porque o texto vai nos dizer aqui que Naor, que era irmão de Abraão, ficou lá, em Ur dos Caldeus. É importante você olhar o texto aqui, porque você vai ver aqui que Abraão partiu de Ur dos Caldeus para Canaã. É assim que termina Gênesis 11. Abraão, preste atenção no texto. Abraão, Sara
Terá e Ló partiram juntos de Ur dos Caldeus. E Naor? Naor ficou lá, na terra dos caldeus, na terra dos babilônicos, lá em Ur. E quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender o seguinte: onde é que está Naor então? Ele está naquele contexto, no Império Acádio, no Império Babilônico, lá na Caldeia, vivendo entre os caldeus, casado com uma mulher que era daquela região. Então faz mais sentido ainda você perceber que Naor não partiu porque a família de sua esposa e os seus parentes estavam lá em Ur. Então ele deu tchau para Abraão, vai Abraão, e Abraão foi. Ele, Sara, Ló, levou ainda Abraão, seu pai, Terá, que morreu no meio do caminho. Mas Naor ficou lá, em Ur dos Caldeus. Então vou dizer de novo, não é o lugar, não é a genealogia que define a graça, a aliança e a misericórdia de Deus. Porque Deus inclui na aliança quem Ele quer. E eu peço que agora você preste atenção, porque Naor casou-se com Milca e nasceram os seguintes filhos: Bus, que é o mais velho, Quemuel, pai de Arã. Daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou falando do Arã. Quezeque, Razo, Pildas, Gildlaf e Betuel. Atenção, porque na Bíblia não tem nada a mais e nada a menos. Nada está ao acaso e nada é extravagante e também nada é minimalista. A Bíblia é precisa. Ela está citando aqui a descendência de Naor e Milca. E de repente o texto cita Betuel e abre-se uma explicação, um aposto. Quem é esse Betuel? O pai de Rebeca. Não da minha Rebeca, mas da Rebeca, que casou-se com Isaque. Rebeca, a matriarca, mãe de Esaú e Jacó. Rebeca, aquela que está no túmulo dos patriarcas em Hebrom, onde está Abraão, Sara, está também Isaque e Rebeca. Eles estão sepultados todos no mesmo lugar. E esta Rebeca entra aqui como? Entra de repente no meio de uma lista de um monte de homens. Por quê? Porque Deus, o Deus que incluiu Milca na aliança, incluiu também Rebeca. O Deus que incluiu Sara, que incluiu Agar, incluiu também Rebeca. E Rebeca vivia entre os caldeus. Queria que você prestasse atenção nisso, porque quando eu digo que Ur dos Caldeus fica ali perto da Babilônia, eu não estou dizendo à toa. É porque depois que o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia também voltou a aliança, quando Esdras e Neemias reconstruíram os laços do povo de Deus. Mas lá de Ur dos Caldeus e da terra da Babilônia, do atual Iraque, é que sai Milca e Rebeca. E aqui o texto está falando de duas mulheres. Duas mulheres. E eu gostaria que você prestasse atenção nisto. E essas duas mulheres, Milca e Rebeca, nasceram na terra dos caldeus. Nasceram lá em Ur. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E ainda conclui: e a sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Aqui o texto faz essa referência de novo para explicar uma rivalidade entre povos. Os primeiros 8 filhos geraram povos que depois continuaram em conflito com os outros 4 filhos. Então, Naor teve 12 filhos, mas não se geraram de Naor 12 tribos, mas geraram povos em conflito, 8 contra 4, 4 contra 8,
5 contra 3. Eles estão continuamente em conflito ao longo da história e da geografia bíblica e ao longo da própria Escritura. Nós vamos ver que depois o próprio povo de Israel entrou no meio desse conflito entre os descendentes de Naor. Então não é só, aqui eu vou terminar dizendo, não é só entre os filhos de Abraão que uma matrilinearidade diferente gera conflitos. Não é só entre os descendentes de Ismael e de Isaque. Também entre os descendentes de Milca e Reumã saem conflitos. E aqui a Bíblia está dizendo de novo: quem tiver juízo, tenha. Quem quiser aprender, aprenda. Porque o cidadão tem aí mulheres e filhos diferentes, está comprando guerra para dentro da sua casa e para a sua descendência. Tá claro na vida de Abraão? Tá, mas tá claro também na vida de Naor. E eu queria que você guardasse essa lição para entender assim, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, Deus quer que as pessoas vivam em paz e que as famílias encontrem paz. Só tem um jeito de ter paz, viu? Cada homem tem a sua esposa e fique em paz, tranquilo, com juízo, porque esse negócio de concubina, de ter filhos de mulheres diferentes, gera guerra entre os filhos, gera depois guerra entre os povos, gera conflito sobre conflito. Então, só quem quiser arrumar confusão para sua própria cabeça e para sua casa que faz isto. Eu estou dizendo isso porque, novamente, a Bíblia diz isso outra vez. Então aqui a gente tem outra genealogia mostrando, mais uma vez, os conflitos entre os filhos de mães diferentes. E eu também preciso dizer que, além do conflito, o texto está aqui falando de mais uma pessoa, mais uma mulher incluída na aliança, e incluída por sua própria vontade. Você vai ver no capítulo 23 que Rebeca escolheu esse caminho. E a verdade é dizendo, teve alguém, né, alguma pessoa, algum desses que teve mais de uma mulher com filhos que não deu BO? Não tem, não. É verdade, é verdade, verdade. Eu desconheço também, e a Bíblia diz, dá sempre problema. Então, é por isso que a Bíblia mostra isso. De novo, vou falar outra vez, como falei no caso de Abraão, e Agar e Sara. A Bíblia mostra isto, ela descreve, e eu vou dizer de novo, descrição não é prescrição. Vou até escrever porque tem gente que não entende isso. Tem gente que diz, mas está na Bíblia. Está na Bíblia não quer dizer que é a mesma coisa. Descrição é uma coisa, né? E na descrição a Bíblia está dizendo aquilo que acontece quando as pessoas não seguem a vontade de Deus. Prescrição é quando Deus quer que uma coisa seja feita. Opa, deixa eu corrigir aqui. Acabei escrevendo prescrição e ficou faltando uma letra aqui. Prescrição, como no caso do médico, né? É aquilo que é prescrito. Então, o médico prescreveu, o médico recomendou. Então, tem coisas que estão na Bíblia como recomendação, são prescrições. Mas tem coisas que estão na Bíblia como alertas, e não são prescrições, são descrições. São coisas que a Bíblia conta para que você aprenda. Então aqui a gente tem mais um exemplo na casa de Naor, mostrando que aquele que quer arrumar conflito, arrume esse tipo de confusão aqui, tendo vários filhos com mulheres diferentes, porque isso vai dar guerra para sua casa, conflito para dentro da sua vida e também para os seus descendentes e para os povos que vêm desses descendentes. Quero terminar dizendo que Rebeca vai aparecer no capítulo 23 e 24, a gente vai descobrir isto a partir do que Deus está preparando para Abraão. Nós vamos ver no capítulo 23 que Isaac entra em profundo luto por causa da morte da sua mãe. E no capítulo 24 nós vamos entender como que ele sai desse luto.
E aí o papel de Rebeca, mas eu vou falar de novo o que eu já falei antes. Rebeca, além de estar citada aqui, uma única mulher, além da sua mãe, Milca, entre os descendentes de Naor, porque aqui não está citado aqui, olha, veja bem, não está dizendo aqui que Bus casou-se com fulana e gerou tal, que Quemuel casou-se com fulano e gerou tal, mas aqui está dizendo Betuel. Quem é Betuel? Aquele que é o pai da Rebeca. Então aqui está citando esse exemplo para dizer que este aqui, Betuel, ele era filho de Naor, portanto ele era sobrinho de Abraão, e Rebeca viria a ser sobrinha neta de Abraão. Mas ele está citando essa moça aqui, está citando este nome, um nome feminino no meio de um monte de nomes masculinos para dizer assim, a aliança de Deus passa por pessoas. Passa também por esta mulher a quem Deus escolheu. Então Deus escolheu Isaac, mas também escolheu Rebeca. E eu quero convidar você agora para que caminhe comigo em uma oração final, mas eu quero pedir a você que esteja agora orando comigo por todos os motivos que foram ali colocados. Deixa eu ver se eu entendi ali. A Rosa, do Adalto, está dizendo ali, tem cantos que é uma oração. Ah, sim, tem alguns hinos, alguns cânticos que são orações. Este cântico que a gente acabou de cantar é uma oração em que a gente diz ao Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei. Vamos fazer assim então? Eu vou cantar de novo a primeira estrofe e o refrão desse cântico, que é uma oração, e aí eu convido você para que depois terminemos orando juntos. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre seguirei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém, amém, amém. Vamos orar juntos. Senhor, Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E sempre Tu mesmo escolhes aqueles que são Teus. E Tu fazes uma aliança com homens e mulheres ao longo da Escritura, ao longo da história, para que nós possamos perceber que ainda hoje, Tu, Senhor, fazes uma aliança. Tu, Senhor, proferes uma promessa especial para aqueles que se entregam, para aqueles que, submissos como os anjos do céu, se submetem à Tua vontade, se entregam e tudo deixam para estar diante de Ti. E nós te pedimos, ó Deus, assim como fizeste uma aliança com Abraão, com Sara, com Agar, assim como fizeste uma aliança
com Rebeca, que aqui está mencionada, assim como fizeste uma aliança com cada patriarca e matriarca do passado e com cada profeta da Bíblia, nós também pedimos, Senhor, faz a mesma aliança, uma aliança perpétua e eterna com os teus filhos e filhas que hoje aqui se entregam nas tuas mãos. Mostra-nos a tua promessa, a tua direção. Mostra-nos, ó Deus, a tua luz, a tua sabedoria, a tua verdade. E nos ajuda, ó Deus, nos ajude, nos auxilie, nos proteja. Nos ajude a entender as tuas palavras, a entender os teus propósitos e a esperar nas tuas promessas. Ainda que os tempos que nós passemos sejam tempos de provação e de peregrinação. Guia-nos pelas veredas eternas por amor do teu nome. É o que nós pedimos, é o que agradecemos e bendizemos. No nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem oramos. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus Pai e as doces, eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.